Olá, quero agradecer a Deus por mais esse momento que nos dá a oportunidade de falar da sua palavra. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência todos os dias, todas as manhãs com Ele. Viva a esperança por ato de fé, a palavra de um rei, um Deus, que disse que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, aquele único que veio para estar conosco. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é o nosso Salvador, é o nosso advogado. Virá como justo juiz para julgar as nossas causas e para nos dar a divina e a plena justiça que será manifestada através da sua glória na minha, na tua e na vida de todo aquele que assim desejar seguir esse Deus. O chamamento que eu tenho colocado durante esses dias para chegarmos aos dias de hoje é: quem são as pessoas, quem são as pessoas que estão desviadas? Quem são? Boa pergunta, né? Quem são esses desviados? E eu te convido a esse momento, nesses minutos que nós vamos passar para nos degustar, eu digo nos degustar, com a palavra de Deus. Eu te convido a pegar o manual do fabricante. Eu digo manual brincando, porque assim, mas na verdade ele tem muito a ver. Se você compra um veículo, vem o manual do proprietário. Se você compra um móvel, vem ali as instruções, justamente o manual para que você venha ali montar. Se você compra um remédio, ali vem a bula, também dando todas as explicações, o manual como você deve usar adequadamente. Então, amigo, eu digo, quem conhece mais eu e você é Jesus, é o nosso Deus. E aqui está a sua palavra, neste livro. Eu te convido, neste momento, a pegar a tua Bíblia. Esqueça os paradoxos, os dogmas dos homens, as instruções dos homens, mas pegue a palavra de Deus. Se peça ao Espírito Santo de Deus para que abra o teu entendimento, o seu coração, para que juntos venhamos a desfrutar da boa, da limpa e da palavra de Deus, para nos alimentar, nos restaurar, restituir novamente o meu e o teu amor por Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, entro na Tua presença. Creio também que muitos que estão do outro lado também estão nesse momento agradecendo pelo dia, sim, a semana que passaram de estudo, a semana de trabalho e por muitas outras coisas que aconteceram no decorrer desta semana. Mas durante cada dia e a cada momento, a Tua misericórdia estava ao nosso lado, pegando todos nós pela Sua mão poderosa e nos conduzindo até a Ti. Mesmo que tenhamos passado por dificuldades, por lutas, mas o Senhor é um Deus zeloso, esteve sempre ao nosso lado. O Senhor é aquele que nunca nos faltará no apoio, na alegria, no consolo, na firmeza, na paz, na coragem e, acima de tudo, na fé. Senhor, neste momento eu entrego esses minutos que iremos passar por esse meio das redes sociais para falar da Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, seja alcançada ao pequenino, aquele que precisa ainda ouvir a Tua palavra, para que alcance até aquele também que está no leito passando por lutas, por dificuldades. Renova, Pai, a cada um deles a esperança. Saber que neste momento estamos passando apenas pelo momento terreno, pequeno, breve,
mas o que o Senhor tem reservado para todo aquele que confia em Ti e se declara ser Teu servo, deixando o Senhor ser o nosso condutor de nossas vidas. E o Senhor ainda diz que teremos uma grande recompensa. Está ao Teu lado pelos séculos dos séculos, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, mas alegria e paz ao Teu lado para reinar ao Teu lado no reino celestial. Somos pequeninos, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Ainda estamos nesse tempo, preso a essa matéria, mas sabemos em fé que logo e em breve estaremos contigo. E que os meus irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, encarcerados, até aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão enfermos em suas casas, serão tocados e serão beneficiados com a Tua graça e a Tua misericórdia. Nesse momento, Espírito Santo, que não seja eu, mas seja o Teu poder, para que a Tua palavra seja alcançada a todo o coração disposto a Te ouvir. Amém? O chamamento que eu botei foi justamente quem são os desviados. E eu quero te convidar novamente a pegar o manual do fabricante, que eu digo a Bíblia Sagrada, em suas mãos, e juntos vamos procurar pedir direção ao Espírito Santo. Acho que você já ouviu muitas pessoas dizendo: o irmão estava bem, estava firme na igreja, mas saiu, ele se desviou. Nós temos de ter uma sensibilidade de procurar saber por quê, quais foram os motivos que fez com que o meu irmão ou a minha irmã saísse da igreja. Muitos saem por vários motivos. E até colocam, que eu estava até comentando com a minha esposa, os desigrejados. E eu até brinquei com ela na soma de 2 mais 2 são 4. Tem um resultado. 2, aí vem um símbolo mais 2 são 4. Só que em toda conta, em toda operação, tem o 2, tem o mais, tem o outro 2 e tem o igual, antes de ter o resultado. E é neste ponto da igualdade é que nós devemos ter essa sensibilidade e ter essa visão. Eu digo ter a cosmovisão, que ela vê aglobando todo. E todas as pessoas que saem, nós dizemos, que vê, já conheceram o Evangelho, estão desviados. Eu digo sempre, estão afastados. Eu não digo que a pessoa está desviada, não. Eu digo que a pessoa está afastada. Mas o que está em xeque é se a pessoa realmente se desvia do caminho de Deus. Aí sim é uma coisa muito perigosa. Em Hebreus 4:6 diz que aquele que se desvia, o desviado, é impossível voltar novamente para a presença de Deus. Então é uma coisa muito preocupante. Então eu digo, estão apenas afastados. Desviado é uma palavra muito forte. Mas eu sei que a igreja hoje sempre coloca, por falta de conhecimento, muitas das vezes profere essas palavras, umas palavras duras, que quando o irmão não está mais na igreja, ou quando ele sai, começa a dizer que ele se desviou. Nós devemos ver por quê. Eu te convido hoje a pegar a Bíblia. É fácil nós fazermos pré-julgamentos de pessoas que saem. Abre a tua Bíblia. Vê aí Mateus capítulo 7, versículo 15. É um texto bem comentado, particularmente muito pela minha parte, mas eu ouvi muitos irmãos falarem. Fala sobre uma certa vigilância, uma cautela. A Bíblia toda, Cristo nos tem falado no Novo Evangelho e passado nas cartas de Paulo e seus apóstolos sobre a vigilância da palavra. E para que nós não venhamos novamente a ser escravos. Como se diz ser escravo voltar ao Egito, são voltar às mesmas práticas. Não ter uma transformação.
Se você vive o Evangelho, você vive uma transformação constantemente. Se você não vive esse Evangelho, então alguma coisa está errada. Não há transformação. Cadê a nova criatura? Ah, mas eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus picos. Meu amigo, eu também tenho. Aqui ninguém é santo. De vez em quando a gente tem uns piques aí. Querem enforcar um. É sério, o cara tira a gente da... Vai tacar a gente. Ô senhor, dai-me, como a minha esposa pregou um dia desse. Paciência. Mas não é fácil. Ninguém quer geladeira. Eu sinto frio, eu sinto fome, eu sangro. Eu também tenho os meus momentos, como você também tem. Mas uma das coisas que nós procuramos em Cristo é uma mudança constante, todos os dias. Tá bem? Todos já pegaram? Aqui não tem história. A Bíblia diz, a Bíblia fala. Não, nosso ministério tem a responsabilidade de te falar o livro, o capítulo e o versículo. O texto fora do contexto dá pretexto para heresia ou engano. E o que a gente mais vê por aí. Então, se você entra numa igreja e esta igreja não fala da Bíblia, não fala sobre uma nova criatura, que você tem que mudar, se adequar, se você quiser, não forçadamente, tem alguma coisa errada. Porque passa ano e após ano e você continua ainda sendo mentiroso, sendo um adúltero, sendo um enrolão, sendo um mal pagador, porque não paga, sendo o maior 71. Cadê a transformação? Mas onde é que está? Tudo é questão da instrução. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus falando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhei uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus. Não pode, olha bem, não pode uma árvore boa dar maus frutos? Sim, é claro. Mas nem a árvore má dá frutos bons? É claro que não. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus está falando nessa parábola da árvore boa, não dá bons frutos, e a árvore má não dá bons frutos, a mesma coisa. O que você entende sobre isso? Uma árvore má nunca vai dar bons frutos, e uma árvore boa nunca vai dar maus frutos. A árvore boa, ela sempre dá bons frutos. Ela dá incentivo, ela dá esperança, ela dá compreensão, ela dá parceria, ela dá muitas coisas que te emocionam a se aproximar de Deus. A árvore má, porém, não vai dar bom fruto, mas sim dar maus frutos. Vai dar discordância, vai dar desavenças, vai dar heresia, vai dar vaidades do seu próprio eu. Quando Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas, aí é que vai entrar no X da questão que eu falei, sobre muitos desigrejados, que nós falamos assim, ou pior, de muitos que se desviam, os desviados. Não. Quero dizer, eu não considero desviado, eu digo afastado. Porque eu conheço muitas pessoas, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, jovens tementes a Deus, que não estão mais dentro de templos do homem, porque já não suportam
tanta heresia, tanta promiscuidade, tanto engano. Eu estava conversando, lá fora pelo menos eles são reais, mostram o que são. Eu estou falando de quem está dentro da igreja. São daqueles que estão dentro da igreja, que se afastam e que nós mesmos que ficamos na igreja apontamos os dedos dizendo que eles são desviados. E o pior de tudo, comparamos eles com as pessoas que já estavam lá fora, que não conhecem. Quero lembrar que eu não posso criticar quem está lá fora, porque nunca e nem provou o manjar da palavra, se deleitou dela, não conheceu Jesus. Então são pessoas inocentes que precisam sim conhecer a Cristo. Temos de falar de Cristo para que eles venham tomar a decisão. Como é que eu posso apontar o dedo para aqueles que estão lá fora e nunca tiveram a oportunidade de conhecer Jesus? E o pior de tudo é que eu e você estamos negligenciando de apresentar para elas, para que elas possam tomar sua decisão. Mas não, além de apontar lá fora, criticamos aqueles que se afastam da igreja. Eu sempre digo, 2 mais 2, antes de chegar no 4, tem a igualdade. Aquele que saiu da igreja, que a gente chama de desigrejado, no igual, ele conhece Jesus igual aquele que ainda ficou na igreja, também conhece Jesus. Mas interessante que Cristo diz, no versículo 15, aqui de Mateus 7, acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, mas são no seu interior lobos devoradores. Hoje, muitas pessoas estão se afastando das igrejas porque estão lendo e estão vendo o devaneio que acontece, as loucuras. Hoje a igreja está sendo mais como um negócio, um empreendimento. Homens que colocam estatutos, regimes internos na igreja, mas que não firam a sua liderança, colocando regras, doutrinas, para que seus membros apenas sejam cordeirinhos, concordadores com tudo que eles fazem, usando a boa fé dos irmãos. E Cristo, no Novo Testamento, vem trazendo para nós, através aqui do livro de Mateus 7,15, para nós ter uma certa observância sobre os ensinamentos. Muitos se afastam porque estão vendo que muitos que estão à frente estão dando falso testemunho. Abre a tua Bíblia em Tito, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, fala sobre o testemunho verdadeiro, não dando ouvido a fábulas. Então essas pessoas estão vendo que homens que estão nos púlpitos estão distorcendo a palavra, já não estão falando mais da arrebatação, não estão falando mais do arrependimento, sim de promessas para que você venha suceder um grau na sociedade de bem-estar de posições. Será se meu Cristo é de barganha? Se ele é o dono do ouro da prata? Em tudo é dele. Você acha que ele vai barganhar? Então as pessoas, muitos estão se afastando porque estão sendo testemunho verdadeiro, porque estão vendo que não estão dando mais ouvido a fábula. Vem aqui, hoje é a campanha do milionário, hoje é a campanha do super sucedido, hoje é a campanha... Para com isso. Deus não te prometeu, Jesus não te prometeu riqueza. Ele te prometeu te dar paz, ele te aconselhou a ter perseverança e paciência, e a esperança que ele vai voltar, para que você reine ao lado dele.
Ele não te prometeu essas loucuras do mundo, não. Eu não estou querendo dizer que você tem que se privar de uma boa alimentação, de um bom conforto na sua casa. Não. Eu tenho meu horário de trabalho. Eu procuro trabalhar para suprir as necessidades da minha casa, da minha família. Eu corro atrás. Mas isso não quer dizer que está em primeiro lugar. É essencial para a minha família. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar a minha comunhão com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Saúde, vigor, disponibilidade para que eu possa correr atrás das outras coisas para manter-me enquanto eu estiver aqui. Não ficar parado. Mas eu gosto de dizer daquele que se afastou da igreja que ele é um desviado. Mas ele procura ter com Deus um certo relacionamento limpo, de amor, que ele procura guardar os testemunhos verdadeiros de Jesus e não dá ouvido a fábulas. Olha o que o Senhor fala no texto que eu li em Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então muitos se afastam é porque estão vendo que os ensinos são contra o ensino cristão de renovação, de palavra. Mas por que eles se afastam? Mais uma voltinha aqui na frente. 1 Timóteo capítulo do 5 ao 6 vai falar sobre que eles saem porque eles têm um coração puro. E eles não entram em discussões vãs. Por que ficar em um local que não há palavra? É só movimento, é só campanha para isso, campanha para aquilo? Que tal tirarmos o período de oração, de busca, de leitura, para que haja uma compreensão e um entendimento que eu preciso mais ter uma aproximação com esse Deus? Em 1 Timóteo, do 5 ao 6, fala justamente que nós devemos ter um coração puro e não entrar em discussões vãs, porque as pessoas vão começar, não, mas nós sabemos que nós somos pessoas que nós, como filhos de Deus, temos direito a comer do bom e do melhor. É verdade. Mas é só isso que consiste? Não. É muito mais. Abre a tua Bíblia, não é? A Bíblia diz, olha um pouquinho à frente, Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva vem do alto. Tudo que é de bom vem de Deus. E por que você está indo atrás dessas campanhas malucas que estão falando por aí e te levando? Ele nos gerou pela palavra verdadeira. Deus nos gerou na palavra. Então hoje não está havendo mais geramento de vidas nas igrejas. Está havendo apenas movimentos. Quando se gera uma vida na igreja, é para que ela venha ver que precisa da presença de Deus com clareza, ter um entendimento, não essa loucura, mas saber que o seu tempo é passageiro, que tudo o que ele faz e o que ele fez, ele vai prestar conta. Não é para que seja um terror, não, mas que para que ele seja consciente dos seus atos. E mais ainda, saber que ele tem a possibilidade de mudar a sua vida e que há esperança e uma promessa para com ele. Mais um pouquinho à frente, 2 Timóteo, também ele fala para nós ficarmos firmes no fundamento e se apartar das coisas mais. Lucas 8, capítulo 15, não posso errar. Lucas 8, o Evangelho de Lucas 8, capítulo 15, quando ele fala justamente da semeadura, que o semeador sai
e sai caindo as sementes sobre a pedra rochosa e tudo. Mas olha a coisa interessante. Às vezes as pessoas saem da igreja porque o que o homem está falando lá em cima não cai. Aquela semente não está caindo no seu coração. Por quê? Porque aquela semente não é boa. Não é uma semente de transformação. Essa é uma semente de egocentrismo, para que você venha se emocionar de momento. Muitas pessoas gostam de ouvir: ah, amado, você vai ser um homem usado por Deus, você vai ser um grande movimento, você vai levantar nações. Mas esquece que tem que haver uma transformação. Qual é a semente que estão semeando? É aquela que cai na pedra? Mas uma boa semente lançada em uma boa terra, em Lucas 8,15, quando fala sobre isso, mas a semente que cai em uma boa terra frutifica. E sabe qual é essa boa semente? A palavra. Romanos 10,17 diz que a minha e a tua fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Mas hoje não está se ouvindo a palavra de Deus, está se ouvindo a campanha dos desesperados, a campanha do sal grosso, a campanha da arca, a campanha do óleo ungido, a campanha do lenço. É tanta campanha de tanto objeto, e eu fico falando mal daqueles que se prostram à imagem feita por homem. Eu só estou mudando. Eu falo dele, mas eu faço as mesmas coisas com os outros utensílios. E aí? Que evangelho é esse? Eu gosto de criticar a religião A e B. Mas se você também faz as mesmas coisas, existe sincero lá pessoas como Nicodemos, tem muitos. Mas esse evangelho é apregoado não por força. Você fala e as pessoas aceitam. O Espírito Santo toca. Você não converte ninguém. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Você diz que essas pessoas são desviadas, mas elas estão se afastando dos falsos mestres. Quando o Senhor fala em Lucas 8,15 da semeadura, como é a semente que está lançada? A semente dos propósitos. Não é a semente da convenção. O que fez você refletir do que você era antes para que você está procurando se tornar hoje foi através da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda. Por isso que o Senhor Jesus acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,15. E em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que quando essa boa semente, a palavra da restauração, da mudança, da transformação, ela brota e dá bons frutos. Mas muitos lobos estão semeando. Por que o Senhor diz justamente sobre a árvore má? Ela não vai dar bons frutos, ela vai dar maus frutos. Mas a árvore boa, ela dá bons frutos, que ela vá um fruto de transformação. E nós gostamos de fazer isso. Lembra que eu falei de Tiago 1,17? Toda boa dádiva ela vem do alto, o conhecimento vem do alto, a graça vem do alto. Tudo vem de Deus. No próprio livro de Tiago 1, já no versículo 18, ele vai falar que ele nos gerou pela sua palavra da verdade. Ele quer que nós caminhamos com ele. Em João 6,14, que ele fala, 4,6, ele quer que eu sou o caminho e a verdade. Estão vendendo o evangelho sem luta, sem perseguição. Só de vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. E as pessoas estão evacionadas a isso, as pessoas estão se comovendo com isso, estão correndo atrás de querer, de ser e ter. E esquece de Deus. Eles não são
tudo isso que eu estou te falando, que essas pessoas que estão se afastando dos falsos profetas, que nós acusamos eles de serem desviados, eles estão se preservando dos falsos ensinamentos, não dando ouvido a fábulas. Porque justamente quando a gente presta atenção nessa palavra, a gente vê que há ainda muito que aprender. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Jesus diz que nós fomos libertos dos rudimentos dos homens. Então muitas pessoas estão se libertando justamente sobre as doutrinas dos homens. E nós dizemos que eles estão se desviando. Não, eles estão se afastando. Também com isso eu não estou aqui dizendo que é bom você se afastar da igreja. Não, nós somos a igreja, mas nós precisamos do convívio com irmãos. Para que você seja o sal, para que você seja a luz naquele momento, naquelas pessoas que estão precisando ouvir para sair das trevas. Eu sei que existem lugares que realmente é difícil. Eu sei disso também. Eu não posso generalizar. Mas eu não estou te incentivando a abandonar a igreja. Não. Eu estou te incentivando a não abandonar Jesus. Eu estou procurando que você entenda, que você não aponte o dedo para aquele irmão que se afastou da igreja, não de Cristo. Ele se afastou porque, se você olhar para aquela árvore lá em cima, qual é o fruto que ela está dando? Qual é a semente que ela está jogando para semear? É a semente do engano? É a semente do emocionalismo? Ou é a semente da palavra? Para que em teu coração entre e haja uma transformação. Lembra de Josué capítulo 1, verso 8? Eu já te falei, guarda no teu coração, medita dia e noite no livro dessa lei, para que vás bem. Deus falando para Josué, o sucessor de Moisés. Aí isso é Velho Testamento, se Jesus está mandando guardar o mandamento. Em Mateus 5,17, muitas pessoas até conversam comigo e dizem, mas a lei foi abolida. Presta atenção. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. O que Jesus está falando? Ele não veio revogar, significa que ele não veio tirar nenhuma lei. Ele veio cumprir. Presta bem atenção. Não cuideis que eu vim destruir. Está falando que ele não veio acabar com nada. E nem os profetas. E nem vim revogar. Quando se fala em revogar, é retirar, substituir. Não, ele não veio revogar. E na verdade ele veio afirmar que a lei está bem presente. Só que agora nós temos um advogado. E que ele coloca? Eu vim cumprir. Por quê? Versículo 18, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo que seja cumprido. Nada. A lei continua presente. Só que eu e você não temos condições de cumprir todas elas, porque nós somos falhos, somos seres humanos, passivos de erro. Só tem um atenuante ao nosso favor. Hoje nós temos um advogado junto a Deus Pai para conosco. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Cristo não passará. Porque, pois, versículo 19, Mateus 5, 19, pois qualquer
Pois que violar um desses menores mandamentos, assim, ou ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o que Jesus falou no 5, Mateus 7, 15, para a gente termos cuidado com os ensinamentos dos falsos mestres e pastores, que não ensinam a palavra. Jesus está falando já que se eles forem zelosos na palavra e ensinar, irmão, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que se afastar do mal, para que Deus venha fazer maravilhas na sua vida, e que a promessa que foi dada para todos aqueles que seguirem e crerem nele, receberão o galardão e herdarão a vida eterna, em paz. Esse sim será chamado grande no reino de Deus. Mas aquele apenas que só prega só vitória, sem luta, só no enriquecimento interno, que é justamente para que as pessoas gostam muito de ouvir. E aí? Ele diz que não revogou nenhuma lei, mas a graça hoje está conosco. 1 João capítulo 2, versículo 1. Sabeis que no céu há Jesus Cristo advogando perante Deus Pai. Por quem? Por mim, por você e por todo aquele que se entrega a Cristo. Então vamos parar com essa história de apontar o dedo para aquele irmão que se afasta da igreja. Aquele que se afasta, porque você tem que olhar primeiro para o fruto. O fruto dele não, o fruto daquele que está semeando. Aquele que semeia tem uma responsabilidade muito grande. Eu mesmo já entrei em uma determinada denominação no começo da minha caminhada evangélica. E sentei com as pessoas e eu quero saber, eu quero aprender, eu quero conhecer. Se eu estou disposto a ser uma nova criatura, me ensine, me fale. Como é que eu devo proceder? E as pessoas não tinham aquela capacidade de suprir as minhas curiosidades, as minhas necessidades de aprendizado. Com pessoas boas, tudo bem, mas eu corri atrás. Não que eu tinha me desviado, mas eu fui atrás de conhecimento, para que eu pudesse conhecer mais esse Jesus, conhecer mais esse Deus. Oséias 4:6, o povo se destrói por falta de conhecimento. Então eu tenho que buscar a presença de Deus. Aí eu te pergunto, se em Mateus 7,15 diz que Jesus fala que nós temos que tomar cuidado. No mesmo livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Eu, porém, vos digo que olha só, Jesus dizendo, eu, porém, te digo, meu amado, abre a tua Bíblia, Mateus 7, 22. Quando Jesus fala, eu, porém, digo, presta atenção na palavra. Aí o cidadão chega e diz, Senhor, eu curei, eu preguei no teu nome. Mateus 7, 22. Abre tua Bíblia aí. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Amado, com tudo isso que eu te falei, que muitas pessoas se afastam da igreja, muitos se afastam, não é porque estão se desviando,
É porque muitos o Espírito Santo está tocando e está vendo que aquela igreja de movimento, que agora é só vitória, que não tem ensinamento nenhum, só tem movimento e nem transformação de espírito e de caráter, que é só no... agora é só vitória, é só balanço, só por coisas pessoais desse mundo prendendo. Naquele grande dia, vão chegar, vão ter a cara de pau e falar: Senhor, como está aqui? Em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu não profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Muitas maravilhas acontecem na boca desses fanfarrões, mas sabe por que acontece? Porque uma pessoa que está necessitada e deposita toda a sua fé em uma cura, em nome de Jesus, o Senhor olha dos céus e se compadece como um bom pai. Não porque o picareta está falando, mas porque Deus vê a sinceridade do coração daquela pessoa, se quebrantando, confiando no poder de Deus para uma transformação, na restauração. E o cidadão se aproveita e se auto-evaciona e começa a se promover, procurando chamar a atenção de todos que a glória a ser dada é para Deus, e ele transforma tirando para si. Eu sou homem de Deus, o fulano foi tocado, foi restaurado, é só aqui que tem poder, porque eu sou homem de Deus. Esquece que o nome de Jesus tem poder. Esquece que Deus olha para aquele coração. Daniel 12, 22, ele conhece o profundo e escondido, ele esquadrinha, ele sabe que está em trevas, porque com ele mora a luz. Ele vê um pequenino daquele ali, sentindo, precisando, clamando, e ele atende, porque ele é um pai de misericórdia. Mas o picareta se aproveita da situação para auto se promover. Então muitos dos irmãos estão se afastando das igrejas, estão se afastando de quê? Dos donos da igreja, estão se afastando dos CNPJs da igreja. Mas naquele grande dia eles vão dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome. Mateus 7, 23, para fechar. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Na tradução original ele fala: apartai-os malditos. E aí? Então, amado, muitos estão se afastando da igreja, que nós estamos dizendo que são desigrejados, é porque estão cansados de ouvir tanta heresia. Hoje os públicos estão virando show. Hoje tem coach, pessoas que ministram, são motivacionais, querem te motivar. Agora é só vitória, agora é só vitória. O Evangelho de João 16, 33 não falou de vitória, não. No mundo tereis aflições, perseguições. Mas Cristo diz: tem bom ânimo, persevera, busca. Essa história que é só vitória, é só vitória. A vitória do cristão é passar pelo deserto, dando glórias a Deus, suportando as provações e crendo em dias melhores com o Senhor. Como tema inicial, 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que pelos frutos você vai saber. Ele é o semeador. Será que ele está semeando boa semente para o povo, ou está semeando apenas a semente na rocha? Agora é só vitória. A verdadeira semente, quando é semeada de palavra, cai numa terra boa e frutifica. Então muitos estão se afastando não de Deus, estão se afastando das doutrinas e dos falsos mestres. Então não vamos dizer que quando o irmão se afasta de uma igreja, que é só movimento,
e ele vai para outra denominação que não é tão barulhenta, mas fala de palavra, ele não se desviou. Ele foi em busca de maná, conhecimento, intimidade, prazer em estar com Deus. Romanos 10, 17. A minha fé e a tua fé vai crescer através da palavra de Deus. E eu encerro. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.